tá com um delay. Eu tô falando e tá voltando depois, Tá mas com delay. é, Exatamente. é exatamente isso que você estava falando. Eu tô Não, mas pode completar. e é isso, as Entendi. pessoas Então, têm uma outra expectativa da realidade, né? sim, sim. E aí você tocou num ponto extremamente relevante, que é o bater, o colocar de castigo, qualquer tipo de violência, né, com a criança, seja ela física ou emocional, porque chantagem também é violência. Ah, você não vai fazer isso não? Você não tem parquinho hoje não, tá? Não tem parquinho. E aí, Janine, essa criança, ela vai estar aprendendo alguma habilidade de vida? Quando eu Então, falo assim com ela, quando eu apuno, ela vai ter medo ou ela vai ter respeito comigo? Porque são duas coisas diferentes. Eu posso deixar de fazer algo porque eu estou com medo de você, né? E aí, foi até um post que eu fiz hoje, aí acho que foi hoje mesmo. É aquela questão, quando seu filho faz alguma coisa errada, né? Quando ele dá um deslize, ele vai correr para você ou de você? Minha mãe vai me matar, meu pai vai me matar, ou nossa, eu tenho que contar pro meu pai. Eu tenho que contar pra minha mãe. Ou mamãe me ajuda. E isso cria um espaço para essa, né? Para que ela possa desenvolver habilidades socioemocionais, para que quando ela estiver lá na adolescência, ela tiver com algum problema, ela não correr de mim. Ela sabe, ela vai saber que eu, né, vou discipliná-la, que eu vou ser assertiva com ela, mas ela sabe que ela tem um colo para ela correr, né? Que ela tem que a família dela, que os pais dela amparam. E aí é muito bacana, porque a criança, ela se sente amada, né? Ela vai se sentir amada diante da perspectiva que ela tem da interpretação dela, né? Não significa que a determinada mãe dê ou não amor para essa criança, mas qual que é a interpretação dela sobre isso? E essa interpretação é muito literal, né? Porque a criança é literal. A criança ela é uma ótima observadora e uma péssima intérprete. E se essa mãe está punindo, o que ela vai entender? Que ela não é amada. E se ela não é amada, não é o problema da mãe, é com ela. Ela vai sentir que tem algum problema com ela. E aí ela deixa de se amar, ela não deixa de amar os pais. Se torna uma criança infeliz, que cresce um adulto infeliz, que quando tiver filhos, vai criar filhos infelizes. Porque se ele não, esse adulto não tiver um start, né, de que, nossa, a forma que eu fui educada não foi legal, né, meus pais fizeram o melhor por mim, o melhor que eles conseguiam, de acordo com a consciência que eles tinham naquele momento, com os recursos que eles tinham, com as informações, mas não está funcionando. Se ele não tivesse start, ele vai replicar padrões educacionais violentos e que incidem diretamente nessa habilidade do filho dar conta de resolver as coisas no futuro ou não, né? De se tornar um adulto que dê conta de andar com as próprias pernas. E aí eu não estou falando de coisas básicas como lavar, passar, cozinhar, fazer uma comida para si próprio. Mas, por exemplo, a meu filho, super obediente. Eu escutei isso uma vez. Nossa, a minha filha é tão obediente, a Angelina é tão. Eu falei, ela tem voz, ela pode expressar. É tão importante que ela se expresse. Para mim, é muito importante. Aí eu saí. Depois, né, a pessoa compreendeu que houve talvez uma fala inadequada. Por quê? Porque na minha Janine, né, na minha perspectiva, das pessoas que me seguem, de colegas de trabalho e de pessoas que compartilham comigo dessa ideia, eu não quero criar um filho obediente. Eu não quero. Quero criar um filho que me respeite, respeite não só a mim, mas a todos, e que ele tenha as suas habilidades de vida bem desenvolvidas. Que ele chegue lá na frente e o chefe dele no serviço vira e fala assim, de alguma forma seja desrespeitoso com ele e ele não fique mudo, aceitando tudo, chegue em casa, passe mal,
vai na terapia para tentar resolver e não consegue, aí se enche a cara de remédio, ou sei lá, de algum vício. Eu não quero isso. Eu quero que ela e ele, né, os meus dois filhos, consigam abrir a boca, comunicar com assertividade, clareza e respeito aquilo que não convém para ele. Eu não só fico falando ali amém, 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 né? Porque o que a gente ensina é o que a criança desenvolve. O que a gente dá espaço para essa criança é o que ela desenvolve. É Nosso verdade. papel é um papel crucial. É um papel crucial. E cuidar, né, das emoções. Eu falo que nós somos uma geração cuja inteligência emocional é bem reduzida diante do nosso potencial, né? Porque, infelizmente, a gente não teve recursos enquanto criança para aprender a lidar com as nossas emoções. Muitas vezes, a gente não sabe nem o que a gente está sentindo. A gente Não não sabe, não. consegue identificar. Não sabe, né? Porque não sabe nem identificar. Porque, primeiro, que você viveu tanto em função do outro, né? Em agradar o outro. Você foi tão rotulado que, eu preciso ser boazinha, né? Eu sempre tive um rótulo de, nossa, Michelle estudiosa. Nossa, Michelle estudiosa demais, uma ótima menina. E aí você se empodera disso, você toma isso para si, e aí você chega lá na frente, você não consegue. Se você erra, se você dá um passo em falso, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu tentei vestibular, eu não passei. Eu chorei 3 dias em cima da cama. Pra quê, gente? Ia ter vestibular daí 6 meses de novo. Vamos estudar e tentar de novo. Eu tinha 17 anos. Acho que eu nem sabia o que eu queria fazer naquela época. Né? Então, a gente dá espaço para essa criança se movimentar, e isso é importantíssimo, Janai, porque já tem pesquisas que falam sobre isso. A, a felicidade, ela está intrinsecamente ligada à capacidade dessa pessoa, desse indivíduo, a possibilidade que ele tem de tomar decisões, de fazer escolha, de ter espaço. Se você reprime seu filho, se ele é obediente, se ele está submetido a você o tempo todo, se você é autoritário, que é bem diferente de autoridade, e eu sempre falo muito disso, né? Que há uma grande diferença. A autoridade ela é consentida por admiração, por respeito, por amor. O autoritarismo, ele eu coloco ele para você e acabou, você não tem escolha, não há escolha, né? Não essa troca, essa relação de troca no autoritarismo. E é bem diferente. Então, se essa criança ela tem esse espaço de se movimentar, ela vai aprender uma das melhores coisas da vida, que é ser feliz. Porque a felicidade, ela não depende do que está fora. Ela não depende se eu tenho dinheiro. Ela não depende se eu tenho um bom emprego, se eu tenho um carro do ano. Ela depende da minha capacidade de fazer escolhas, da minha autonomia. E dar autonomia para a criança é fundamental. E é fundamental não só porque vai deixar meu filho feliz e vai dar possibilidade para que ele cresça um adulto feliz e completar aquele círculo virtuoso, né, de que crianças felizes crescem felizes e criam crianças felizes. É verdade. Tem uma coisa, Michele, que Acho que está com inclusive a gente já delay. até Pode conversou sobre falar. isso no privado. Eu acho que eu travei, mas eu vou. Consegue me ver? Me ouvir? Estou te vendo. O que eu estava falando era o seguinte, que algo que nós já conversamos no privado, no outro momento, é que nós colocamos o seguinte: eu quero um filho que seja
tenha autonomia, eu quero um filho que sente bem, eu quero um filho que coma sozinho, eu quero um filho que no futuro ele saiba escolher as amizades. Mas muitas vezes o que a gente faz hoje tem ligação direta com as decisões dele em autonomia. Mas a gente não tem autonomia de brincar, de em alguma coisa com limites, num limite seguro, né? Não deixa ele subir no sofá, não deixa ele subir no morrinho só. Então, essas escolhas de trazer, dar essa liberdade com limite, a gente acaba esquecendo que ela tem associação direta com o que eu quero que ele seja. E nessa conversa Sim, teve, eu consigo, assim, mapear a minha atividade que eu tenho exercido na maternidade, né? Olha, eu estou fazendo isso, mas isso vai fazer com que o meu filho seja autônomo, tenha autonomia, tenha voz, tenha liberdade, seja empreendedor dos próprios pensamentos, do comportamento, ele empreenda nas uhum, saiba conversar com as pessoas, ele queira estar com as pessoas socializando, queira ser um ser sociável e amável, né, diante das pessoas. E aí eu preciso observar que, vem cá, a forma como eu estou criando meu filho faz ligação com o que eu quero que ele seja, exatamente. né? E muitas vezes a gente quer que ele seja uma coisa, mas a gente anda pela via contrária da nossa própria expectativa. Sim. E isso que você falou, só é possível, né, você ter essa clareza, né, do que, será que o que eu estou fazendo vai contribuir, está linkando isso a todo momento, se eu tenho consciência. Se eu sair do automático, né? O que é o modo automático? É quando acontece alguma coisa, eu grito, eu xingo, eu coloco de castigo porque é mais rápido, né? A criança interrompe ali o comportamento inadequado muito rápido e eu paro, eu respiro, eu vou me acalmar, ou eu vou buscar atender a minha necessidade daquele momento para eu poder me direcionar de uma maneira adequada com meu filho, né? Porque depende de como eu ajo com ele, como a forma como ele vai crescer, vai lidar com as questões da vida, vai andar ou não com as suas próprias pernas, né? E esse estado de consciência é um exercício contínuo, constante, todo dia, toda hora, a todo momento. Porque a todo momento as crianças estão ali, né, nos colocando, às vezes, muito diretamente com as nossas dores emocionais, com dores que a gente nem se dá conta de que existem, porque elas estão no nosso inconsciente e elas foram, né, criadas, elas aconteceram lá na minha infância, mas eu não me recordo da minha infância. Mas estão aí, né? As nossas dores estão aí. As nossas dores emocionais, as nossas feridas e os nossos filhos são gatilhos para que essas dores venham à tona. Então, se eu saio desse modo automático, né, e consigo agir com essa criança com amorosidade, porque a criança precisa de amorosidade para te ouvir, para replicar o que você pede, né? Se eu dou para ela um espaço para ela se movimentar e esse espaço de autonomia, dois movimentos importantes acontecem ao mesmo tempo. Ela aprende, né? Ela se desenvolve do ponto de vista da sua inteligência emocional e ela se torna feliz. E aquele Uhum. círculo, né, que eu falei, eu não sei se picou, quando eu falei, o círculo virtuoso, ele se faz. Uma criança feliz cresce e se torna um adulto feliz, que cria crianças felizes, com habilidades socioemocionais, que dão conta da própria vida, que vão ter nos pais um parceiro e que se acontecer alguma coisa errada, enfim, eu sei que eu posso falar com meu pai porque ele não vai me julgar, né? Eu posso falar com minha mãe, ela não vai me julgar, ela vai me acolher, muito embora ela vá colocar um limite no que eu fiz, ela vai me disciplinar a respeito do que eu fiz, né? Então isso é bem, essa questão que você falou, ela é extremamente pertinente e ela cabe inteiramente aqui nesse nosso bate-papo, porque é dar oportunidade para a criança fazer agora
com a minha orientação, de mão dada comigo, que eu digo no sentido de eu estar educando essa criança, para lá no futuro ela dar conta de fazer sozinha. E ainda assim saber que pode contar comigo. De fato, Michele. Tem um comentário aqui muito importante do Lucas. Ele fala o seguinte: eu, como professor, tenho observado a ausência de muitos pais na vida escolar dos filhos. E daí a gente tira como anda a relação emocional desses pais e filhos. Tem um outro comentário aqui também, da Betânia. Primeiro ela comenta: estou amando vocês, super sério. Ela diz que tem duas filhas, 21 e 24 anos. Nunca Sempre mostrei que elas são capazes. Os pais precisam se conscientizar de não passar problemas para eles. Tem que saber lidar com as emoções para não prejudicar as emoções dos filhos. Emoções negativas geram emoções negativas. A Jussara está falando: aprendi a canalizar as emoções. Aprender a canalizar as emoções. O Lucas finaliza aqui em resumo: estão não é terceirizando a educação dos filhos para Clardes está falando, educamos mais com exemplo do que completo sentido, porque tudo que eu falo, as minhas ações, elas falam muito mais daquilo do que sai da minha boca. Então, parece que as crianças, elas nos veem mais, né, do que escutam. E uma outra coisa que você falou, Michele, anteriormente, que a rede de apoio, como importante a rede de apoio. Hoje eu estava conversando com uma mãe e no final do bate-papo ela disse assim: parece que a gente só mudou o endereço, né? Em algumas situações, porque a gente passa por situações semelhantes, a gente acaba mudando, incluindo, na verdade, com alguns assuntos. E como é bom ter uma rede de apoio, saber que a gente não está só, saber que algumas situações acontecem, são similares à nossa. Não digo que sejam iguais, mas a gente passa por vias muito parecidas. Então, como é importante no live. E você que está nos acompanhando, Elaine, seja bem-vinda também, acabou de entrar. Deixa aí o seu resumo nos stories depois que acabar essa live, os 3 melhores resumos. Amanhã participarão ao vivo com a Michele no Instagram, @pormichelebrandão. Você faz o resumo dessa live e ela vai escolher os 3 melhores resumos para dar aí uma mentoria ao vivo na live de amanhã às 18 horas no Instagram dela, tá bom? Michele, nós temos aí 10 minutos e nos faça essas considerações de alguns itens práticos que a gente pode aplicar hoje para trabalhar aí e desenvolver, criar filhos fortes e felizes emocionalmente. Você já disse tantos pontos importantes, mas aí no arremate final, nesses últimos 10 minutos, nos deixe aí pontualmente coisas para a gente esquentar o coração, né? Aquele abraço quentinho, como você diz, com as suas palavras. Sim, um abraço quentinho. Então, abraço quentinho para criança. Eu falo que são pequenas coisas que a gente pode fazer, Janai, que além de desenvolver, né, a inteligência emocional da criança, permitir que ela adquira as habilidades de vida, né, que a gente tanto deseja, porque as mães chegam muito para mim, nem sempre é porque a criança está com um comportamento desafiador ou outro não. Ela está preocupada com quem essa criança vai ser no futuro, né? Se ele vai dar conta de andar com as próprias pernas. Então são pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que possibilita a criança a tornar um adulto, né? Com toda a sua potência de felicidade ali dentro dele para exercê-la e ter desenvolvido as suas habilidades socioemocionais, né? E, por exemplo, brincar com a criança, né? E brincar assim com presença plena, com olho no olho, sem nenhum tipo de distração, né? Sem nenhum tipo de ruído ali na relação mãe e filho, sentado no chão, onde for, mas que estejam os dois, olhando no olho, brincando de verdade, sem estar pensando no trabalho, sem estar com o celular ali do lado. Exatamente.
Porque, primeiro, né, o que você vai ensinar com essa criança se ela tá ali e você tá aqui, no celular, né? Que ela não é importante tanto quanto o que você tá fazendo. Que o celular é uma ótima forma de distração, né? E aí, quando essa criança estiver lá, o que eu vou poder falar? Né? O que eu vou poder ensinar para ela em relação ao uso consciente? Já me perguntaram se eu sou contra o uso de telas. Os meus filhos não assistem, né? Televisão, sim, eles assistem, mas aqui a gente prioriza o brincar. Se eles pedirem e mesmo eu oferecendo uma brincadeira, alguma coisa, eles ainda assim desejarem assistir, eles podem assistir. Podem, 1 hora por dia, agora que tem pandemia, mas sem pandemia, era 1 hora no final de semana, ou no sábado ou no domingo, mas essa é uma escolha da minha casa, né? É importante que os pais vejam o que é melhor para eles. E aí, abrindo parênteses, o que a gente tem que ter em mente? Que existe, né, as indicações de uma utilização de tecnologia de uma maneira adequada, de acordo com a idade da criança, e a gente pensar que a gente não pode ser egoísta enquanto adulto, né? De botar a criança na TV porque eu preciso, é uma necessidade minha de fazer alguma coisa, de descansar, do que for. Aqui eu não estou julgando ninguém, eu só estou querendo dizer que é importante que parta da criança, né? Se ela que vai assistir, que ela queira. Mas então, o brincar é extremamente importante para desenvolver a habilidade. Brincar é coisa séria. Assim como o trabalho é uma coisa séria para mim, para você, para nós adultos, o brincar é o que tem de mais sério para a criança, porque é ali na brincadeira que ela elabora a vida, é ali na brincadeira que ela se expressa, que ela aprende, que ela se desenvolve. Né? Uma outra questão é que a gente seja íntegra, que a gente mostre para essa criança, ensine essa criança sobre integridade. E o que é ser, mostrar para essa criança o que é ser íntegro, né? É ser desnudo mesmo, mostrar para ela suas emoções. Lógico, de uma maneira adulta, porque eu sou adulto da relação, de uma maneira consciente, né? E falar, hoje a mamãe tá assistindo, mas não é e não é com você. A mamãe está cansada. A gente precisa se vulnerabilizar diante do nosso filho. Conta de tudo. E que ela não precisa dar conta de tudo, assim como ele também não precisa. Então, é abrir as portas para que a criança, assim como eu, possa me replicar e mostrar as suas emoções. E assim, inclusive, eu vou estar ensinando essa criança a lidar com as próprias emoções. Né? E uma coisa, né, que é muito, muito importante também nesse meio, é dar autonomia para a criança, deixá-la conhecer. Subir na árvore sozinho, se eu sei que ele ainda não dá conta, e ir lá para cima, mas ele pode ir ali todos os dias, um pouquinho aprendendo a subir pelo lado mais fácil. Eu posso estar ali e devo estar ali por perto para ampará-lo se caso ele, né, balançar. Uhum. Então, eu acho que essas 3 questões, logicamente são mais, mas essas 3 vêm muito forte assim para mim, no sentido de que seria importante que todos hoje tenham clareza sobre elas, né? Porque às vezes a gente acha que não pode deixar a criança se frustrar, não pode deixar, ela sempre tem que acreditar num final feliz, né? Então a gente acaba não sendo íntegra, não sendo honesta emocionalmente com ela. Sempre tá tudo bem, não, essa criança, eu não preciso frustrar meu filho. A vida já frustra, mas eu também não preciso esconder dele a realidade, mas comunicar essa realidade para ele, né, de uma maneira adequada para a idade, de uma maneira amorosa, gentil, né, explicando para ele que não existe emoção boa, emoção ruim, tudo é emoção.
o que não é adequado são determinadas formas que você expressa essa emoção. Né? Sentir raiva, tudo bem sentir raiva. Mas gritar com o outro por causa da sua raiva, bater no outro por causa da sua raiva, não. Né? Então, é ajudar essa criança a entender mesmo que todos nós somos humanos, somos vulneráveis, né? Sentimos e expressamos, né? Devemos ter espaço para sentir, para expressar. Brincar muito, deixar a criança brincar livre, sozinha. E se ela me chamar para brincadeira, ótimo, sentar com ela olho no olho, com presença sem intermediários, aí, sem ruído, sem televisão. Porque assistir filme, por exemplo, não é um momento com a criança. Tá todo para televisão, certo? Essa interação, essa troca, ela tem que ser ali no olho, né? Na mesma altura, no chão. E às vezes a criança não quer nem que você brinque com ela, ela não tá te chamando para brincar, mas ela te quer próxima. Então, usufrua do mesmo ambiente com seu filho. Acho que essas três questões vão com um abraço quentinho para quem está nos ouvindo, para quem está com a gente, e um bom pontapé, né, para que elas percebam que elas estão no caminho certo ou que estão precisando ajustar a rota. Que maravilha, Michele. Pontos realmente importantíssimos aí, brincar, sentar na altura da criança, tirar esses ruídos, né? Principalmente o ruído principal de hoje é o celular. E lendo aqui os últimos comentários, a Gladys falou: a criança tem questionamento sem formar pergunta. Quem me ouvir? O Lucas Sim, fala agora melhor sim. a cada vez mais. Isso é verdade, Lu. Encerrando a nossa live aqui para encerrar, estamos aqui nos 2 minutos finais. Eu gostaria de ter disponibilidade mais uma vez e dizer que me sinto muito por você, por aceitar mais uma esse convite. E, você está aqui, você veio me chamar, meu amor. Vamos dar boa noite pro pessoal. Ei, Boa noite. que bom! Olha! Ah, Beijo, tia Michele. delícia! Beijo para todos vocês. Obrigada, que bom ter você aqui, Alan. Obrigada, Janali. Obrigada a todas as mães, a todos os pais que nos acompanharam mais uma vez. Eu quero dizer que nós estamos à disposição de vocês. Marque a Michele aí no resumo da live de hoje, porque foi muito especial. Estou diretamente, espero que tenha impactado a sua vida e a vida da sua família. E, Michele, muito obrigada. Gratidão. Obrigada a você, Janari. Sempre é muito bom estar com você. Uma pessoa que eu admiro muito e com quem também eu aprendo muito. Prazer, Michele. Obrigada. Um beijo. Bom. Espero voltar mais vezes. Um beijo e até breve. Até Com certeza. breve. Deus abençoe todos vocês. Tchau.